Olá, pessoal, estamos aí de volta, né? Agora novamente com a nossa instrutora Nessi. Para quem ainda não conhece, para quem ainda não viu, para quem não acompanhou a outra aula, Nessi é líder, aspirante a master, distrital do distrito de São Cristóvão, certo? E agora ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre a história da Igreja Adventista. Então, se preparem que a aula vai ser muito boa. Muito obrigado, Nessi. Vamos lá. Obrigada, Henrique. Boa tarde, pessoal. Como o Henrique falou, a gente já teve uma aula antes, né, sobre o Nisto Cremos, e hoje a gente vai, agora, nesse momento, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da igreja. Também é um assunto muito extenso, certo? Eu coloquei um gráficozinho aí, o Henrique está disponibilizando. Não se assustem. Quem puder colocar numa tela maior, a primeira metade do gráfico é que a gente vai ver, mas é só para poder a gente entender melhor, tá certo? Nessa questão da gente estudar a história da igreja, é muito importante a gente, não só os eventos históricos, né? As pessoas, os pioneiros envolvidos, né? É importante isso. Eu acredito que quem está no Clube Desbravadores já há algum tempo até já sabe bem sobre os pioneiros, conhece bem a questão da história. Mas é importante também a gente, como nossa herança, né? A gente ter uma ideia, ou relembrar, né? A questão da nossa história dentro da Bíblia, dentro da profecia bíblica, né? A Igreja Adventista, eu costumo dizer, já ouvi isso, por isso repasso essa informação, né? Ela não é exatamente minha, eu repasso. A Igreja Adventista, ela não nasceu, digamos assim, de fundo de quintal, né? Ela não nasceu de uma pessoa que não gostou da igreja que estava e resolveu ir para criar uma nova denominação e aí levou algumas pessoas. Não. A Igreja Adventista ela nasceu como um movimento, né? Um movimento mundial, um movimento que estava profetizado. Na aula anterior, eu falei que Jesus, falando sobre a crença fundamental de Jesus, né, o Filho de Deus, Jesus veio na plenitude do tempo, né? E a Igreja Adventista, o movimento adventista, ele também surgiu na plenitude do tempo, ou seja, conforme estava profetizado. Então, vamos ao gráfico aí, certo? Eu vou olhar na minha tela aqui, que está um pouquinho maior do que o celular, mas vocês estão vendo aí que a gente vai falar aqui de duas profecias. Eu vou citar aqui duas profecias, a gente vai ver no gráfico aqui essa profecia. A primeira profecia, bem conhecida, todo mundo já que é adventista sabe, é a profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Pessoal, vou fazer só um parênteses aqui, e como a gente vai estudar também um pouquinho de assuntos bíblicos e de profecia, eu esqueci de fazer isso antes, na outra aula, né? Mas acredito que já vinha acontecendo. Pedir só a vocês um minutinho para a gente só cobrar as fontes e pedir a sabedoria de Deus, tá certo? Beleza? É só um minutinho mesmo. Querido e bondoso Deus, a gente está estudando um pouco da profecia bíblica e te rogamos que o Senhor seja o nosso instrutor, que o teu Santo Espírito seja o nosso instrutor nessa aula, assim como tem sido em todas essas aulas que temos assistido. Te agradecemos, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse gráfico, certo, que está aí disponibilizado para vocês, a primeira linha azul, vocês enxergam aí, ela tem 2.300, né, e tem menos, 457. Eu vou já explicar, mas fala aí, Daniel 8,14 e Apocalipse 10, de 8 a 10. Né? Então, a Igreja Adventista, ela nasceu em cumprimento a essas duas profecias. Em cumprimento à profecia de Daniel e a profecia de Apocalipse, capítulo 10. Ou seja, ela surgiu no tempo certo, no tempo em que a profecia bíblica fala que surgiria um movimento profético que seria responsável por pregar as três últimas mensagens angélicas, as três mensagens que estão lá em Apocalipse 14, e que é a verdade presente, né, para o tempo do fim, certo? Então, vamos entender um pouquinho o gráfico, tá? Então, pela manhã, eu falei de uma profecia de 70 semanas. Então, se você observar na segunda linha aí do gráfico, a segunda linha do gráfico aí, ele mostra que 70 semanas, certo? Por que é importante entender a profecia das 70 semanas? Porque a profecia dos 2.300 anos
2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, né? Ela precisava ter um início. Quando o profeta Daniel recebeu essa profecia, ele não sabia como começar, ele até adoeceu. E depois, no capítulo 9, Deus enviou, em resposta à oração de Daniel, quando Daniel estava em oração, Deus enviou o anjo Gabriel para lhe explicar a profecia anterior. E ele começa explicando a profecia, dando uma nova profecia, que é justamente a profecia das 70 semanas, dos 490 anos, né? 70 semanas, levando, a gente vendo aqui a questão da interpretação bíblica, né? De cada ano correspondente, cada dia correspondente a um ano, isso está em Números, capítulo 14, versículo 34, né? Isso também está em Ezequiel, mas principalmente em Números. A gente vê que 70 semanas dá 490 dias. Se cada dia é um ano, 490 anos. E essa profecia das 70 semanas, ela diz exatamente a data que se inicia. Lá em Daniel 9:25, diz que desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém, certo? Começaria a se contar essas 70 semanas para o povo de Israel. E justamente, a gente pode observar no gráfico aí, certo? Que ele divide da forma como a profecia é explicada, certo? A ordem para reconstruir Jerusalém, tem uma setinha aí embaixo no gráfico, tem uma setinha, vocês podem ver, que tem assim, decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, uma seta azul que está embaixo, bem acima da figura de Jesus no santuário, e aí ele fala que esse decreto foi justamente o decreto que iniciou a profecia. Ele está registrado em Esdras 6:14, em Esdras 7 também, e em Daniel 9:25. E isso aconteceu no ano 457 antes de Cristo. Então, justamente no ano 457 a.C., começou a se contar a profecia das 70 semanas, certo? Que aí ela é dividida aí. Primeiro são 7 semanas, que corresponde a 49 anos, que seria o tempo que seria reconstruído Jerusalém sobre muita dificuldade. Depois seria um período de 62 semanas, né? Que está aí também destacado no gráfico, 434 anos, até chegar à última semana, que já inicia no ano 27 depois de Cristo, da nossa era, né? E no ano 27, foi justamente, Jesus foi batizado, aliás, no ano 27 começou a última semana da profecia, mas Jesus foi batizado, exatamente, Jesus foi batizado no ano 27, batismo de Cristo, é isso mesmo. E na metade da semana, que é o ano 31 da nossa era, a gente pode ver no gráfico aí, que foi a morte de Cristo, Jesus morreu. Na metade da última semana da profecia das 470 semanas ou 490 anos. E no ano 34, está em vermelho aí destacado no textozinho, quem conseguir enxergar, mas no final aí da profecia, da linha aí das 70 semanas, é o ano 34 da nossa era. Aconteceu o apedrejamento de Estevão e encerrou-se essa parte da profecia. Se você observar, essas 70 semanas, ela está dentro do gráfico azul, né, da linha azul, que corresponde aos 2.300 anos. E é uma profecia muito importante, porque ela já foi totalmente cumprida e ela marca o início dos 2.300 anos. Se der para vocês enxergarem aí, se você pegar 2.300 anos, certo? Deduzir de 457, certo? Vai dar 1843, com mais um, que é o ano da questão da mudança de antes de Cristo e depois de Cristo, né? O ano 1, dá 1844. O ano 34 da nossa era terminou as 70 semanas com a morte de Estevão. No gráfico também, ele mostra um período em azulzinho pequeno, um gráfico pequeno azul, que ele mostra uma outra profecia que está dentro dos 2.300 anos, que é 1.260 anos, que está em Daniel 7:25, também está em Daniel 12:7, e também em Apocalipse 11, Apocalipse 12, certo? Está falando da mesma dessa profecia dos 1.260 anos, que muitas vezes é chamado de um tempo, 2 tempos, é metade de um tempo, e lá em Apocalipse é chamado de 42 meses, mas corresponde ao mesmo período, dá 1.260 dias, sendo que cada dia é um ano, 1.260 anos. Essa profecia, esse gráficozinho azulzinho que tem embaixo, ele começa no ano 538, com o decreto de Justiniano,
E ele é considerado o período de supremacia papal. Ele durou do ano 538 até o ano 1798, depois de Cristo, com a prisão do Papa, né? No ano 1798, o Papa Pio VI, ele foi preso pelo um dos generais de Napoleão, né? E daí a Igreja Católica não teve a dominação, né? O papado não teve a dominação que tinha antes, no período que foi considerado Idade Média, certo? Essa profecia também está dentro dos 2.300 anos. Mas a gente vê, partindo do último ano da profecia das 70 semanas, o ano 34, certo? A gente vê que 1844, certo? Do ano 34 até os nossos dias, né, de 2.300 anos, menos 490, que é a primeira profecia das 70 semanas, sobra 1.810 anos, certo? Então, partindo do ano 34, 1.810 anos na frente, vai dar 1844, justamente 1844. Então, esse gráfico é só para a gente ter uma ideia. Em 1844, aconteceu a purificação do santuário. Jesus, ele começou o juízo investigativo. Hoje nós entendemos isso. Mas a Igreja Adventista, ela surgiu justamente porque nessa época o que se pensou acontecer, né, foi o que Guilherme Miller pregou, foi a volta de Jesus. Ele achou que nessa data, ele interpretou a profecia bíblica e acreditou que nessa data seria a volta de Jesus, certo? Henrique, coloca aí o outro slide, né? O outro slide da aula, só para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses. Falar um pouquinho sobre a história da igreja, começando com o seu precursor, que foi Guilherme Miller, certo? Um pioneiro da igreja, mas ele foi antes, né, precursor à Igreja Adventista, certo? Guilherme Miller, ele foi criado num lar cristão. O Henrique está vendo aí os slides, só para poder a gente ver aí um pouquinho sobre a foto de Guilherme Miller, mas já vou falando aqui. Guilherme Miller, que foi o precursor da Igreja Adventista, né? Ele pregou toda essa profecia, ele estudou o livro de Daniel. Ele foi criado no lar cristão, mas na sua juventude ele deixou o cristianismo e ele começou a alimentar ideias deístas, né? Ideias do século XVIII, do iluminismo, ideias que não tinham lugar para Deus, né, na sua vida. E ele passou a não acreditar mais na Bíblia, não levar em conta o cristianismo. Só que no ano de na sua juventude ainda, Guilherme Miller ele se deparou com, ele foi, né, convocado, foi por espontânea vontade para a guerra, né? O Guilherme Miller nasceu no ano de 1782, né? E morreu no ano de 1849. Ele foi o precursor do movimento adventista, certo? Na sua juventude, ele não estava acreditando mais em Deus, mas na Segunda Guerra da Independência, que foi uma guerra entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, né? Ele, ao participar dessa guerra, ele teve ali experiências em que ele começou a ver realmente a presença de Deus na vida dele. Ele acreditou que tantas coisas que ele viu na guerra, ele poderia não ter voltado vivo. E ele sentiu Deus. Daí, quando ele voltou da guerra, ele deixou essa questão do deísmo e ele começou a estudar muito a Bíblia. E Guilherme Miller, ele começou a estudar a Bíblia. E quando ele saiu do exército, aí foi que ele estudou mais mesmo. Ele passou a devotar muito tempo. Ele era fazendeiro, ele tinha ele era da Igreja Batista, né? Seu avô era da Igreja Batista, foi pastor da Igreja Batista, então ele tinha todo já conhecia, já tinha uma raiz, né, na sua infância no cristianismo, na Igreja Batista. Então ele começou a estudar a Bíblia, ele passou 2 anos estudando a Bíblia de uma forma bem mais profunda, certo? E depois desses 2 anos de estudo intensivo, Guilherme Miller começou a compreender essa profecia lá do gráfico que a gente mostrou, certo? E ele entendeu que essa profecia iria terminar em 1843 ou 1844. Entre 1843 e 1844. A princípio, ele pensou realmente no ano de 1843, por volta de 1843.
certo? Contando toda a profecia. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa entender, certo? Não foi só Guilherme Miller. Guilherme Miller estava na América do Norte pregando, estudando a profecia bíblica, mas cerca de 70 outros escritores no mundo todo, inclusive na América, já estavam estudando a profecia de Daniel. E muitos estavam chegando a essa mesma data, de 1843. Nessa época, certo, que Guilherme Miller começou a pregar, primeiro ele estudou bastante, passou muito tempo estudando, ele não se sentia seguro para a pregação, somente quando ele conheceu Josué Rimes, né? Josué Rimes, que foi que ajudou bastante Guilherme Miller na pregação. Somente quando ele conheceu foi que ele se sentiu mais seguro para pregar. Josué Rimes, ele investiu bastante recursos para que Guilherme Miller pudesse pregar, né, sobre esse assunto. E já esse assunto das profecias de Daniel já vinha sendo pregado por muitas outras pessoas em vários lugares do mundo, na Austrália, na Europa e em outros países, certo? Só que Guilherme Miller, ele teve essa pregação, ele teve condições de pregar isso para milhares de pessoas, então ele se tornou o nome principal a falar da volta de Jesus, né? E também porque ele associou, ele interpretou que a purificação do santuário seria a volta de Jesus, né? Então, Guilherme Miller, ele começou essa sua doutrina, começou a pregar e, como nós todos sabemos, né? Ele começou a pregar, outras pessoas que eram de outras igrejas, metodistas, batistas, presbiterianas, começaram a aceitar a pregação. Ele chegou a fazer até mais de 500 pregações, muitas pessoas assistindo. Só que muitas pessoas se uniram ao movimento, né, de Guilherme Miller, chamado de os Milleritas. E o que aconteceu foi que em 1844, né, quando eles começaram a estudar mais e viram que 1844 seria a data mais coerente com a profecia, eles fizeram toda aquela pregação, mas aconteceu algo que eles não esperavam. Chegou o outono de 1844, passou essa data, muitas pessoas tinham vendido suas propriedades, muitas pessoas estavam acreditando que Jesus ia voltar nessa data, e Jesus não veio. E aí se cumpriu o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 10. Quem tiver sua Bíblia aí, abre em Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 9. A partir do versículo 8, mas a gente vai ler aqui. 9. Só para a gente ver como a igreja surgiu após esse período da igreja adventista, né? Mas lá em Apocalipse capítulo 10, no versículo 9, na visão que João teve, ele disse o seguinte: fui ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma, devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Até o versículo 10. Então, houve um grande desapontamento, como nós bem sabemos. E muitas pessoas desistiram, não queriam mais continuar estudando a Bíblia. Mas um grupo, e esse grupo formado por Ellen White também, e José Bates, e outros pioneiros da Igreja Adventista, né? Eles continuaram estudando a Bíblia. Irã Edson também. Então, eles continuaram estudando a Bíblia e viram que a profecia, né, aquilo que Guilherme Miller havia pregado, não estava errado. O cumprimento histórico da profecia, tudo estava correto. O que realmente havia sido interpretado errado aí era apenas o evento. O evento não era a volta de Jesus. E aí eles começaram agora a estudar a Bíblia para entender o que havia acontecido. Um remanescente dos Milleritas continuou estudando a Bíblia. E esse remanescente se tornou, criou o movimento adventista do sétimo dia. Certo? Quando eles estavam estudando a visão de Daniel, né, eles começaram a estudar e viram que tudo estava correto, eles começaram a orar para entender o que havia sido errado, né? O que estava errado. E Deus, ele inspirou principalmente Irã Edson, ele deu uma visão a Irã Edson, né?
onde ele pôde estudar mais na Bíblia, estudar junto com as pessoas, os remanescentes daquele movimento, e viram que a Bíblia, principalmente no livro de Hebreus, falava de um santuário celestial. Então, eles entenderam que a purificação do santuário era algo que estava acontecendo no céu e não na terra. Não era a volta de Jesus, mas a profecia se cumpriu nessa data. Então, eles passaram a estudar a Bíblia, e hoje a Igreja Adventista ela tem essa crença fundamental do santuário celestial, né? E Irã Edson ele começou a estudar e viu que Jesus haveria de exercer um ministério do santuário celestial, saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo, né? Esse ministério aconteceu também no santuário terrestre, né? No santuário existia o dia da expiação, que era um dia de juízo, um dia que eles tinham que estar em contrição, onde o sumo sacerdote saía do santuário da parte santa e ia para a parte santíssima. E ali ele poderia executar essa obra de certo juízo, né? Simbolizado pelo dia da expiação. Então, os adventistas remanescentes dos mileritas começaram a estudar a Bíblia e compreenderam que Jesus estava começando o juízo investigativo no céu, a obra de juízo. Jesus estava começando agora a obra de juízo. O juízo de Deus iniciava-se no Santuário Celestial em 1144. E nesse período começava também o tempo do fim. Henrique, coloca aquele gráfico novamente. É possível colocar? Se for, tu coloca, só para a gente... Se não, a gente vai falando aqui, certo? Pessoal, vocês estão entendendo? Se quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Tá tudo ok, né, Ci? Tá beleza, você tá explicando muito bem. Né? Então, como nós vimos, Guilherme Nesse só deu uma bugada aqui, eu acho que eu não consigo voltar no gráfico. No gráfico, né? Então, tudo bem, volta os pioneiros lá, volta os pioneiros, certo? Nós podemos ver que Guilherme Miller, ele não foi um adventista do sétimo dia, mas ele foi o precursor. O movimento milerita, ele veio em cumprimento a essa profecia, principalmente de Apocalipse 10, que a gente leu aqui, né? Quando houve desapontamento. Ao estudar o livro de Daniel, todo mundo ficou feliz, as pessoas que estavam estudando ficaram felizes, mas quando pregou-se que era a volta de Jesus, e aí eles esqueceram que o próprio Jesus havia dito que o dia e a hora da sua volta ninguém sabia, e não estava marcado na Bíblia, né? Então, eles puderam perceber que o erro foi na interpretação e não na profecia, né? Então, a Igreja Adventista ela surgiu desse desapontamento. Depois do desapontamento, a igreja continuou estudando e teve essa visão. Nessa visão, ele viu Jesus no santuário celeste intercedendo. Viu que Jesus estava fazendo agora uma obra de juízo. Começou a estudar o livro de Hebreus, né? E a doutrina do santuário começou a ser estudada nesse período. Então, eles se reuniram, não desistiram de estudar a Bíblia, continuaram em oração, sobre grandes dificuldades, porque a maioria desistiu, né? Mas eles continuaram estudando, e a gente vai ver justamente quem compunha esse grupo. Passa aí o próximo pioneiro. Depois, Guilherme Miller foi o precursor, né? É também um dos pioneiros, porque foi precursor, mas ele não chegou a ser adventista. Mas nós temos aí, principalmente, vemos aí outras pessoas que fizeram parte dos pioneiros da igreja. Ellen White, Tiago White, né? E outros pioneiros, o próprio Irã Edson, José Bates, né? Eles continuaram reunidos, estudando a Bíblia, e daí nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. Ela foi organizada, na verdade, no ano de 1863, certo? Então, depois do grande desapontamento, que foi em 1844, os adventistas continuaram estudando a Bíblia, e só em 1863 eles realmente se organizaram como igreja. Nesse período, certo? Ellen White, que já foi uma seguidora de Miller, ela começou a receber visões, né? E Deus começou a dar as mensagens para ela de que o povo deveria continuar estudando a Bíblia, que esse movimento que estava surgindo para pregar a volta de Jesus deveria continuar, porque Jesus iria voltar. Ali estava apenas começando um movimento que pregasse a volta de Jesus, precisaria continuar, certo? Então, a Igreja Adventista nasceu em cumprimento dessa profecia como remanescente.
Não deu para a gente voltar no gráfico, mas quem observou também lá no gráfico, já tem, e também quem tem o conhecimento, nós vemos que a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, ela fala também sobre 7 igrejas. E a 7ª igreja justamente começou em 1844, a igreja de Laodiceia. Então, a igreja adventista, ela nasceu fruto da profecia para pregar a volta de Jesus e pregar a verdade do tempo presente, né? As 3 mensagens angélicas, certo? E aí tiveram pessoas que foram muito importantes nessa época. E digamos assim, a pessoa de maior importância foi Ellen White, né? Não sei se o Henrique vai conseguir passar aí o slide, mas é só mesmo mostrando quem são os pioneiros, certo? Já falou Guilherme Bates, José Bates, Ellen White, que eles foram conterrâneos aí. Ela começou a receber essas visões de Deus, onde Deus começou a falar a respeito do movimento, que eles deveriam continuar pregando, e eles continuaram pregando o evangelho. E Ellen White, Tiago White, que o esposo de Ellen White, também começou a se dedicar a confeccionar periódicos, e eles começaram a pregação do evangelho aí, certo? E o movimento adventista, então, foi criando força, até que, em 1863, foi quando se organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White teve um papel muito importante, né? Ela e Tiago White, porque ela tinha as visões. Tiago White, ele, através trabalhando, confeccionando jornais, eles começaram a divulgar todos os estudos bíblicos que eles estavam estudando, conhecendo. Eles começaram a divulgar isso através da página impressa, através da primeira revista, Review and Herald, foi a primeira revista, onde o Tiago editou essa revista. Eles começaram a divulgar e a igreja começou a crescer, certo? E foi até a sua organização, certo? E nós vemos aí alguns pioneiros que foram bem importantes para a igreja adventista, certo? Tiago White, como nós falamos, né? Tiago White, ele tinha uma saúde debilitada, se dedicava muito tempo à confecção de periódicos, à pregação do evangelho, mas foi um líder dinâmico que dirigiu a igreja durante um grande período, certo? Ao lado de Ellen White, acompanhou Ellen White, né, durante muito tempo. E um outro, José Bates, que a gente tinha visto o slide dele aí antes. José Bates, ele nasceu em 1972, certo, em Massachusetts, e ele começou a ouvir as pregações de Miller, né? Ele era um militar, né, aposentado, um comandante. Ele tinha um barco, ele tinha uma certa fortuna pela sua vida de marinheiro, né? E ele dedicou toda a sua fortuna, tudo o que ele tinha, para a pregação do evangelho, certo? Deus o preparou para essa obra e ele foi um grande pregador da igreja adventista, certo? Ao lado de Ellen e Tiago White. E ele foi o que divulgou a mensagem do sábado, né? Teve também uma das pioneiras da igreja, Raquel, que eu não lembro só o nome dela, mas o sobrenome, mas ela começou a ver a verdade do sábado, passou isso para os debates. Raquel Oaks. Exatamente, obrigada aí pela ajuda. E ele começou a estudar essa questão do sábado, né? E o José Bates era muito ligado à saúde, à temperança. Ele trabalhava no barco, usava o barco como trabalho, e ele proibiu as pessoas de usarem, né, fumo e bebida no seu barco. E ele começou tinha essa questão da temperança. E ele começou a estudar sobre o sábado, através da ajuda da Raquel, e eles viram que realmente o sábado era de Deus mesmo, que estudaram na Bíblia, a igreja decidiu então adotar o sábado. Aí veio o nome. Eles já estavam unidos como movimento para pregar a volta de Jesus. E com a verdade do sábado, né, eles resolveram agora organizar a igreja com o nome. E o nome da igreja, Adventista do Sétimo Dia. E a igreja, desde o seu início, desde o seu nascimento, ela nasceu com um propósito de pregação do evangelho. A página impressa, né, teve uma grande
ajuda na pregação do evangelho, no movimento de início da igreja, e também a obra de saúde. Desde o início foi construído o sanatório de Battle Creek, né? Então a igreja começou a usar a obra médico-missionária, a página impressa, para se expandir, né? No próximo, nós temos aí sim o Irã Edson, né? O Irã Edson tem um papel muito importante como um dos precursores da Igreja Adventista, porque ele teve essa visão da questão do santuário, né? E tem também J.N. Andrews, acho que é o próximo slide aí, J.N. Andrews, certo? Ele foi também um pioneiro da igreja, e ele, desde os seus 15 anos de idade, ele se tornou milerita, e depois do desapontamento, ele continuou junto com o grupo da igreja, e ele se tornou o primeiro missionário da Igreja Adventista, J.N. Andrews, certo? Ele tornou-se o primeiro missionário, e ele, para vocês terem uma ideia, ele falava fluentemente inglês, francês, alemão, italiano, ainda tinha conhecimento de grego e hebraico. E muito novo ainda, muito jovem, ele já começou a pregação do evangelho. Aos 17 anos, ele já era missionário da igreja, né? E ele foi o primeiro missionário da igreja em terras além-mar. Ele foi para a Austrália, para a Europa, começou a pregar a palavra de Deus. Ele era um poliglota, exatamente, né? Como o Anderson contribuiu aí. Ele recebeu um convite para estudar na melhor universidade do seu país, né? Mas ele se recusou para poder ser um missionário. Então, nós vemos aí um jovem, né? Tão jovem ainda, mas ele tinha na sua mente a visão de pregar o evangelho. Então, ele se recusou a estudar na melhor universidade dos Estados Unidos e continuou com o seu propósito da pregação do evangelho. Ele foi o primeiro missionário, foi em vários países, foi responsável pela pregação da palavra de Deus em muitos países. Então, a igreja começou a ganhar força, começou a surgir os colportores, né? Os colportores são aqueles que vendem livro, que têm a página impressa e levam, né? E através da colportagem, através da página impressa, a Igreja Adventista, que já se firmou na América do Norte, se espalhou na Austrália. Ellen White também passou 8 anos na Austrália, junto com seu filho, né? Seu filho William White. E lá a igreja também cresceu na Europa, cresceu nos Estados Unidos, cresceu na Europa, se espalhou por vários países. E aí a gente pode perguntar, e na América do Sul, como é que a igreja chegou? Justamente através da colportagem, certo? Através da colportagem, a igreja cresceu, começou a chegar na América do Sul em 1894, certo? Ela se firmou, a igreja na América do Sul, na Argentina. E aí a gente está vendo aí uma foto da primeira igreja adventista organizada no Brasil. Então, da América do Sul, foi para o Brasil também. E um pioneiro, né, um colportor chamado Albert Stauffer, ele começou a pregar no Brasil. Mas antes, como a gente viu aí, o adventismo chegou através da literatura. Antes que chegassem pessoas aqui para pregar na igreja, pregar a igreja adventista, né, sobre o adventismo no Brasil, já chegou as publicações lá no Porto de Itajaí. A gente lembra bem da história, né? Lembra bem da história. Essas publicações chegaram no Porto e começaram a ser utilizadas para embrulhar a mercadoria da mercearia lá, né? E começou a se espalhar por todo mundo, né? E a primeira igreja adventista, ela foi organizada no ano de 1895, em Gaspar Alto, em Santa Catarina, né? E hoje a igreja adventista tem crescido muito por conta do interesse em pregar o evangelho, né? Nós vimos que a igreja nasceu do cumprimento da profecia, mas a profecia bíblica, o dom profético, sempre acompanhou a igreja, sempre acompanhou. Hoje em dia, muitas pessoas interpretam de forma errada e dizem que a igreja adventista adora uma pessoa chamada Ellen White, né? Mas, na verdade, Ellen White já teve uma grande importância na nossa igreja, porque foi alguém que Deus escolheu, uma profetisa, que Deus deu revelações, mas tudo que ela falou foi apenas para que todos os pioneiros daquela época, e nós hoje, em todas as épocas, né, desde o movimento adventista inicial até hoje, pudesse se firmar na Bíblia, na palavra de Deus, certo? Então, é importante que a gente hoje
siga o exemplo dos pioneiros do passado, que a gente seja firmado no conhecimento da Bíblia. Aquilo que a Ellen White escreveu, os escritos delas, todos estão levando as pessoas à Bíblia, nos levando à Bíblia. Nós estudamos de manhã sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, e todas elas estão baseadas na Bíblia. A Bíblia é unicamente a regra de fé da Igreja Adventista, certo? Lá de Gaspar Alto, a primeira Igreja Adventista, cresceu no Brasil e hoje a Igreja Adventista já é mundialmente, né, conhecida. Ela está em cerca de 203 países. A ONU reconhece cerca de 220 países no mundo todo, né? E a mensagem adventista está presente em mais de 203 países. Então a gente vê que realmente a Igreja Adventista cresceu. E hoje a profecia ainda faz parte da nossa realidade. Por isso eu comecei colocando esse gráfico aí para vocês, né? O gráfico não deu para repetir ele aí, mas para a gente entender como a profecia bíblica ela sempre esteve guiando, Deus através da profecia bíblica sempre esteve guiando o seu povo. E a Igreja Adventista nasceu como a última igreja e ela vai encerrar com a volta de Jesus. Então nós temos agora essa grande missão. A igreja já se espalhou, mas ainda existem países que não aceitam, né? Recentemente eu vi uma informação de que na China eles vão cortar benefícios, né? Benefícios do governo para as pessoas que se assumirem como cristã ou que praticarem uma outra religião que não seja a religião do país, a oficial do país, né? Então, em todas as épocas, as pessoas têm sofrido perseguição. Mas hoje, principalmente, a gente vê como as coisas estão acontecendo em cumprimento à profecia bíblica e como Jesus já está muito perto de voltar. A gente só não sabe o dia e a hora, né? Não vamos cometer o erro que Guilherme Miller cometeu, de marcar o dia e a hora. Mas sabemos que a igreja ela nasceu da profecia bíblica. Hoje, nós vemos que a igreja cumpre todos os requisitos que a palavra de Deus fala a respeito do remanescente. A igreja é a igreja remanescente de Deus. Está pregando essa mensagem angélica. Agora, cabe a cada um de nós, né, ser um pregador dessa mensagem. Né? Viver essa mensagem, pregar essa mensagem e contribuir. Nós estamos fazendo história a cada dia. Né? Estamos fazendo história ao continuar a pregação do Evangelho, ao continuar aquilo que os pioneiros começaram no início, né? Pessoal, se alguém quiser dar alguma participação, falar um pouco mais sobre algum pioneiro, vamos, porque eu estou falando muito, aí vai ficar cansativo para vocês. Então, podem falar aí, pode dar uma contribuição aí, podem fazer também alguma pergunta, se tiver ficado alguma dúvida, né? Para a gente fechar esse momento da história da igreja, né? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma contribuição. Muito bem, beleza. Contribuição também. Quem é que está falando? Gerlânio. Tá, Gerlane, fala. Foi mencionada aí a comportagem, né? Nesse processo do crescimento da igreja. Exatamente, de grande importância. Eu lembro que eu li que um dos primeiros comportores, né? Na verdade, no início, Ellen White, no caso, tinha as visões, ela escrevia, aí o esposo dela, no caso, editava, e a igreja começou a produzir, né? E aí tem até uma história bem interessante, que eles não tinham recursos e tal, e do nada apareceu, o pessoal mandaram cartas com dinheiro para que eles pudessem produzir. E aí mandaram um certo senhor, que eu não estou lembrado o nome, mas está registrado na história da igreja o nome dele, que ele não era muito, ele gostava de pregar, ele queria pregar, só que ele não tinha muito dom de falar e tal, de se expressar. E aí mandaram ele distribuir os folhetos que tinham sido produzidos. Só que aí, quando ele foi entregar, ninguém queria saber, ninguém queria dar atenção a ele. Aí ele falou, quer saber, eu não vou mais dar não, eu vou vender. E aí ele começou a vender, aí daí que surgiu a comportagem como um trabalho de vendas de livros. Achei bem interessante essa parte. Interessante mesmo, muito interessante. Eu não sei quantos assistiram aquele filme, documentário da igreja, que conta a história de Ellen White, né? E a gente viu ali como eles viviam, Tiago White e Ellen White, assim, muita pobreza, mas como ele direcionava praticamente todos os recursos, tirando a alimentação, todos os recursos que eles conseguiam, Tiago White estava empregando justamente em divulgar, em editar panfletos, revistas e divulgar
a igreja, né? E Deus sempre proveu para que isso acontecesse, né? E a igreja cresceu através da página impressa. Isso mesmo. Alguém mais? Nessi, tem um filme chamado A Mensagem. Ele é estrelado por crianças, certo? São todos crianças. Ele foi feito, acho que em Santa Catarina, para os lados do sul, que ele conta a história da chegada do Adventismo no Brasil. Foi justamente em Santa Catarina, né, que começou tudo. No posto de Itajaí chegaram as revistas, e a primeira igreja também foi em Santa Catarina, né? Deve ter sido mesmo lá. A Mensagem, o nome do filme, é? É, isso mesmo, A Mensagem. Pronto. Eu já assisti aquele livro da igreja, aquele filme da igreja que conta a história de Ellen White mesmo, mas essa mensagem com crianças eu ainda não tinha visto. Mas é interessante, é muito importante a gente conhecer e a gente divulgar a nossa história para os desbravadores, para os juvenis e adolescentes da nossa igreja, para que eles possam ver que a igreja ela nasceu da profecia bíblica, ela é algo que dirigido por Deus desde o início, né? Para que eles, conhecendo a nossa história, a nossa herança, né? Tem aquele programa também da igreja, que a gente se firme em saber que eu posso até me afastar, mas o movimento é um movimento criado por Deus, né? A igreja tem as doutrinas baseadas, todas as crenças, doutrinas baseadas na Bíblia, né? Então o caminho é esse. E a gente precisa dar firmar isso nas mentes juvenis, né? Dos nossos desbravadores, para que eles possam compreender. Muito boa a contribuição. Alguém mais, gente, quer falar? Acho que ainda tem uns minutinhos ainda. O Henrique não me disse quanto tempo a gente tem, mas essa aula foi um pouquinho mais curta. Oi. Gente, muito obrigado, Nessi, foi maravilhoso. No grupo, levantaram uma questão sobre a linha cronológica, certo? A gente está vendo algumas possibilidades, ainda vou conversar com a Nessi, dessa linha. Só pedimos para que a gente utilize o grupo para a gente continuar as informações do curso, certo? As informações e os detalhes vão ser passados no grupo para a gente não ter um nível muito grande de mensagens e percam as informações. Vocês vão ter 15 minutos agora de pausa, certo? Daqui a pouco nós voltamos com a nossa próxima aula. Tá chegando aí no final, então parabéns a você que está aí até agora, está assistindo às aulas, está colaborando com a gente e vamos seguir firmes que já está acabando, já a gente chega na última aula, certo? E muito obrigado, Nessi. Acho que foi uma aula enriquecedora, foi uma aula maravilhosa, gostei bastante, tá? Então, até daqui a pouco. Obrigada, pessoal. Obrigada, Henrique. E é isso aí. Em relação à questão de datas e pessoas, a gente tem muitas fontes para pesquisar, né, Henrique? Onde a gente tem isso aí. Eu quis mostrar mais a questão de a gente entender que a Igreja Adventista não nasceu do nada, ela nasceu da profecia e ela vai continuar cumprindo essa missão até o final, né? Agora, interessante, a gente pode montar essa linha cronológica, como o Henrique falou aí, né? E disponibilizar no grupo para que todo mundo fique... E quem já tiver mais contribuição, também já coloca aqui, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, pelas contribuições e obrigado, Henrique. E bom restante de curso. Tá chegando no final, né? Tá tchau, tchau. Muito bom. Muito bom, Nessi. Parabéns pela aula. Tchau, pessoal. Obrigada, hein?